Boa noite. Boa noite, pessoas. Olha a surpresa. Bem-vindos ao Senso Divergente, mais um episódio. E hoje temos connosco a Luísa Costa Gomes. Obrigada por ter aceito Obrigado, o nosso Luísa. convite. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo de Almada até aqui, não é? O Sim. Barreiro, longíssimo. Verdade. É espetacular. E olha, Luísa, nós só temos uma pergunta Sim. formada e o resto é uma conversa solta, que é: quem é que é a Luísa? É uma pergunta simples, como é evidente. Quem é- Esta hora da quem é- noite. Quem Ainda és bem que tu, pergunta. Luísa? Ainda bem que me Portanto, faz essa ainda bem pergunta. que bela pergunta Ando que a colocou. tentar perceber há muito tempo, basicamente desde que nasci, e digo-lhe que não é fácil, porque a Luísa é uma pessoa complexa, difícil, muito difícil de aturar às vezes. E eu sei, porque estou sempre lá. Está sempre com ela? Estou sempre lá. Às vezes já não tenho muita paciência. Hum. Eu não sei muito bem, a questão da identidade para mim sempre foi uma coisa muito misteriosa. Boa. As pessoas estão sempre a tentar perceber quem é que são e quem é que... a tentar afunilar, não é? Para tentar... Definir. porque é mais não fácil e é mais securizante, não é? A pessoa saber exatamente quem é. E depois, de vez em quando, têm erupções vulcânicas de coisas que não sabiam que eram e ficam muito... De onde é que isto veio? Que horror, que horror. Também sou isto. Mas escrever é uma maneira de estar permanentemente a descobrir essas coisas. E aquilo que é interessante na escrita, para mim, e que me mantém interessada na escrita, é quando aparece na página ou no ecrã uma coisa de que eu não estava de toda à espera. Uma deixa esquisita, uma deixa estranha, um verso completamente doente. E isso é interessante. Isso é que é interessante. O inesperado. Porque eu acho que o escritor o escritor e não só, toda a gente em geral tem que se manter interessado em si próprio e tem que ser sempre a sua melhor companhia e portanto tem permanentemente que se desafiar e que fazer E que se surpreender a si pois. próprio. É. É interessante essa noção da surpresa constante. Além de que a para o resto identidade da é um vida. construto, não é? Portanto é uma coisa totalmente construída socialmente e culturalmente. E sobretudo à medida que as pessoas envelhecem, não é? Amadurecem, envelhecem, têm tendência para se autolimitar. Portanto, para cada vez mais se conformarem com aquilo que a sua cultura e a sua sociedade e a sua época consideram que é uma pessoa de idade. Okay. Portanto, vão-se limitando cada vez mais e acham que não devem fazer isto, não devem fazer aquilo. Sim. Portanto, para mim, continua a ser muito interessante fazer coisas de que eu própria não estou à espera, ou fazer ou pensar, ou agir de maneiras que há muito tempo não agia, por aí fora. Portanto, no fundo, Sim. a identidade não existe. Nada. Nós vamos fazendo por nos manter mais ou menos consistentes, que é para Pois. não enlouquecermos completamente. Mas para mim a ideia é a grande, aquilo que me interessa mesmo é transformação. Uau! É a transformação, é ser capaz de me transformar, que é muito difícil e cada vez mais difícil à medida que nós temos uma história e vamos tendo uma história, vamos tendo raízes, cada vez mais difícil a transformação. Mas a transformação é o que nos mantém, lá está, interessados. É isso, de alguma forma, é essa transformação que também procura na escrita? Sim. Não ficar ali presa a uma identidade ou a uma forma... Há uma maneira, chama-se, Sim. por exemplo, em pintura chama-se uma maneira. Os pintores procuram muito uma maneira, não é? Para nós podermos reconhecer, quando vemos um quadro, por exemplo, do Cézanne ou Este é do o Picasso, Cézanne. isto é o Picasso porque ele descobriu uma maneira. O Picasso, por acaso, é mentira. O Picasso não fazia outra coisa senão Fazer procurar coisas coisas e diferentes. pintar Certo. tudo o que lhe passava à frente e de maneiras completamente diferentes. Ele, aliás, tem aquela coisa maravilhosa, aquela história que não sei se é verdade, mas toda a gente conta, dele entrar no ateliê de um pintor amigo e dizer com aqueles olhinhos dele: venho cá ver o que é que posso roubar daqui, não é? A ideia é o que é que me pois. interessa daqui para eu depois fazer à minha maneira. Agora, essa maneira que o pintor procura, aquilo que eu acho que é interessante na arte e na vida é justamente essa tensão entre encontrar uma maneira que seja reconhecivelmente minha
e não ficar presa nessa maneira. Ou seja, seja capaz depois de me libertar dessa maneira de fazer. O que é também difícil, porque todas as pessoas têm idiosincrasias, não é? Todas as Certo. pessoas têm os seus interesses e as suas pancadas e as suas manias e a maneira de fazer e etc. Portanto, a libertação dessas coisas transforma-se, de certa maneira, num esforço grande. À medida que se vai tendo uma obra também já muito sedimentada. Mas para mim só tem interesse uma coisa que eu ainda não fiz. Ok. Porque se é para repetir uma coisa que já fiz, mais vale estar quieta e ir para a praia. Sim, já conhecemos. Ok. Portanto, está sempre a reinventar-se. Eu tento. Ou a atualizar-se. Isto é mais também parlapia de garganta. Eu não sei o que é reinvento. Eu tento. Sim. Quer dizer que Ok. consiga, mas tenta. Essa é a minha ideia. Como é que a Luísa se reinventa? Como é que se reinventou ao longo destes anos todos? Foi roubando maneiras aos outros? Tem muito de roubo, Foi, aquilo não é tem? muito roubado. Do olhómetro é muito ali. roubado. Depois, felizmente, as pessoas não percebem nem reconhecem as coisas, porque nós imaginamos que estamos a roubar e depois não estamos. Estamos, no fundo, a integrar na nossa maneira uma coisa que nós gostamos. Levamos as maneiras emprestadas, é isso? A senhora que passa na rua. Não se consegue fazer completamente à maneira dos outros, não é possível. Mesmo que nós queiramos fazer à maneira de... a É sempre imitação é sempre uma recriação, é sempre às vezes uma paródia, na pior das... Enfim, Quando corre na mesmo pior mal. das hipóteses, quando corre menos bem. Mas uma das maneiras através das quais eu tento fazer essas transformações é no fundo fazendo coisas muito diferentes, fazendo teatro, fazendo crónica, fazendo legendagem de filmes, fazendo tradução, fazendo conto, fazendo romance. Como é que se escreve em tantos caminhos diferentes? Há alguma diferença? Há imensas diferenças. Há imensas diferenças e depois há também muitas vezes a possibilidade de trazer de umas coisas para as outras a experiência que se teve. Por exemplo, escrever para teatro, quando se escreve para teatro, depois toda essa experiência de escrever para teatro é importante no conto, é importante no romance. Escrever poemas é importante para o conto, por exemplo, porque o poema e o conto são coisas muito parecidas do ponto de vista dinâmico. Sim. Como é que nasceu essa vontade de escrever, ou essa inspiração para escrever, ou esse... Como é que nasceu? Sim, na Luísa. Difícil saber como é que nasceu, porque já foi há muito tempo. Ui. A pessoa já tem muita idade, já foi há muito tempo. Foi Mas, mesmo no início. Mesmo no início. Creio que foi mesmo no início. Foi mesmo ali. Foi. Não sei como é que nasceu, sei que nasceu e depois já não se conseguia parar, era uma coisa incontrolável. Certo. Escreve Era uma mania. escreve todos os dias. Agora escrevo todos os dias, sim. Já há muitos anos que escrevo todos os dias. É a minha profissão. Ora Claro. bem. É a minha profissão, não é? Grande pergunta. É uma profissão ou é uma É. paixão? É as duas coisas. Eu tenho a sorte De ser ter, paga. de ser paga para fazer aquilo que eu adoro. Olha. Não sou muito bem paga. Pumba. Atenção, não sou Aprendam. muito bem paga. Mas é melhor que nada. Sim. Já é bom cair alguma coisinha a fazer É verdade. o que amamos, Verdade. não é? Quando é que percebeu que podia transformar o mundo com as histórias e com os contos? Acho que não posso transformar coisa nenhuma. Não se pode transformar. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Mas estás convencido que sim? Epá, eu acho que sim. Então vá. Eu acho, Diz lá eu acho que sim. Eu acho que nós podemos olhar com outros tipos de olhos para as mesmas coisas. Claro que sim, mas isso não é transformar o mundo. Há, de vez em quando há um leitor que diz isto é interessante e tal, e começa... Vou ler. Pelo menos foi isso que me aconteceu a mim. Sim. Portanto, no fundo, acho que se me aconteceu a mim, pode acontecer às outras pessoas. Ler um livro, ou ler uma frase, ou ler qualquer coisa que me dá, de facto, uma outra perspectiva sobre as coisas e que me ensina a olhar de outra maneira. Isso sim.
Nunca tinha pensado que eu também podia fazer isso. Se calhar posso. Olha, Claro, quantas não pessoas- é? Daqui para a frente. quantas pessoas já inspirou com as suas frases, com a frase 1, 2 e 3 na ordem certa, e elas chegaram ao fim do parágrafo e fizeram: uau, eu nunca tinha pensado nisto. Olha, a partir de hoje vou pensar diferente. Então agora é dizer no Facebook todas as pessoas. Todas as pessoas que leram Vá, e que leram o livro da Luísa, Como é que saíram... digam-nos O que é que Transformadas. transformaram no mundo através. o que é que, Gostava de saber já. como é que agora. foram tocados pela Luísa Costa Gomes depois de ler um livro, ou ver um conto, ou ver uma peça de teatro onde apareceu a arte e a paixão dela. Força aí em baixo. Ou podem falar agora, porque nós estamos a ler o chat. E todos bons. Não é? quero cá Todos- insultos nem nada dessas coisas. Isso Não, vai. Exato, insultos é Era o no que outro. faltava. Vão ao outro. Quer lá saber. Força. Eu ia perguntar também para as pessoas nos ouvirem, não é? E perceberem qual foi assim qual foi o primeiro livro da Luísa e O primeiro livro que o eu primeiro li. livro. Sim, Que eu aquele li? aquele que a inspirou. Olha. Ou aquele que a inspirou, portanto, o primeiro. Ou... E já agora a Vocês história. estão- Como é que estão realmente a... São junta Eu malucos. posso inventar qualquer coisa, não tem Também problema ninguém nenhum. sabe. Inventar Vamos lá agora embora. aqui uma posso história transformar? Eu qualquer. posso transformar, vá. Vamos transformar. Improviso. Posso inventar. Não, assim, os primeiros livros são aqueles livros da infância, que são maravilhosos e que eu ainda me lembro de coisas completamente que ficaram gravadas na memória. Lembro de uma história extraordinária de uma princesa. Não, ela não era princesa, que as princesas não acontecem essas coisas. Devia ser uma Ok. camponesa, era uma camponesa. Outra vez. E ela devia ser má. Porque sempre que ela falava. Eu tenho uma memória muito vaga da história, como se vai perceber. Já me inspirou. Ok, está a ver? pronto. Não, Só com esse pera. parágrafo. Quando ela falava, saíam joias da boca dela. Eu lembro da gravura Espetáculo. que saíam pulseiras e coisas extraordinárias. Mas depois ela começou a ter maus pensamentos e aquilo começou a correr mal. E começavam a sair sapos e cobras. E eu estou a ver também Olha. a imagem. Provavelmente essa capacidade de transformar as palavras em quando no fundo se está a dizer qualquer coisa, elas serem coisas, é capaz de me ter dado a ideia de que de facto as palavras tinham alguma materialidade e que podiam magoar ou ser, que eram importantes. Pronto, basicamente era isso. E depois eu tive um bisavô. Vamos dizer que era bisavô, não sei se acho que era bisavô, que era poeta, Ok. que era o Eugénio Sanches da Gama, o grande poeta da Lausanne, vivia em Coimbra. Um abraço. Aliás, está lá pregado na Serra da Lausanne, em azulejo, um soneto do meu bisavô, Eugénio Sanches da Gama, Um abraço para a Lusa. que é montanha. Já morreu, então. Um abraço para a Lusa. Agora, para a Lausanne. Boas pessoas. Pá, na Serra Lusa. da Lausanne, montanha tutelar da minha infância. Enfim, é muito mau. Mas ele era um poeta lírico, foi amigo do António Nobre. Era do tempo do António Nobre. Portanto, não é bisavô. Deve ser trisavô. Pois. Não sei. Portanto, há muito tempo. Isto fica em suspenso. Era Com desse sim. certeza. Está no Wikipédia. Era um antepassado. Vamos procurar. E, Em conjunto. e era um poeta satírico. Portanto, era um poeta lírico muito mau. E era um poeta satírico muito bom. Olha. De tal maneira bom que uma das edições dos livros dele teve que ser retirada em Coimbra porque ele era repentista. Pumba. Era capaz de fazer versos assim, Ok. à mesa do jantar e não sei o quê. E aliás, toda a família da minha mãe, que é Sanches da Gama, os meus tios eram repentistas, eram capazes sabiam imensas poesias de cor e eram capazes de fazer coisas assim desse género, quando eram novos. E portanto este avô, no fundo, foi uma figura na minha infância que era qualquer coisa que eu achava que podia ter sequência. E a partir daí dos 12 anos, 13 anos, comecei a ler as obras dele, comecei a interessar-me por ele, etc. Não sei, porque acho que a veia satírica vem daí. Ok. Portanto, foi-lhe buscar esse lado. Fui buscar esse lado. E depois comecei a escrever. Quando comecei a escrever tinha 10 anos e foram sonetos para o meu avô,
materno que morreu nessa altura e eu tive um grande desgosto. Uhum. E portanto foi o outro lado, foi no fundo o consolo, a escrita trouxe-me o consolo de uma grande perda. E acho Foi a que maneira de fazer o durante, luto. sim, e durante toda a minha vida deve ter sido mais ou menos esse tipo de companhia e consolação que eu procuro, e também divertimento, obviamente. A Luísa vê os seus personagens à sua volta quando está a escrever? No ponto de vista metafórico, não é? Estava a Eu ver. não vejo pessoas. O que é isto? Saiam daqui, tirem-me daqui estas pessoas. Vozes estou na a minha trabalhar. cabeça, não? Mas consegue imaginá-los assim em carne e osso? Agora vou-te pôr um chapéu. Toma. Cá, não gosto deste, vou pôr outro, Olha, não, outro chapéu. apaga. Não, chapéu não. Tira Não, esse bigode. põe barba, tira Põe a o barba. outro. Como aquelas bonecas que havia que se podia vestir. Sim? e despir. Sim. Podia Ainda há. acrescentar. Quer dizer, agora há pouco, agora É só sempre, querem... é sempre uma grande limitação ver as personagens. Quer dizer, a pergunta é interessante e é importante, porque nós, quando construímos a personagem, devemos ser capazes de saber tudo dela, mas não devemos ser, acho eu, pelo menos é isto que eu digo nas minhas oficinas de escrita, Sim. não devemos nunca estar limitados pelos nossos juízos de valor em relação à personagem. Ou seja, se nós Percebo. sabemos muito dela, depois, quando ela aparece, ela não é livre de dizer coisas, porque nós é que sabemos o que é que Bonito. ela diz, não é? Portanto, ela tem que aparecer e depois de vez em quando dizer assim uma coisa. Nós dizemos, espera lá, eu enganei-me, ela é muito mais interessante assim. A surpresa, lá está. Portanto, tem que se deixar a coisa em aberto para se ela, entretanto, for muito mais interessante do que nós, que às vezes acontece, ser mais interessante do que o autor, porque vai buscar qualquer coisa que o autor não se lembrou ou que se calhar nem sequer lá está e no fundo que apanhou noutro sítio. Devemos ter essa capacidade, essa humildade de perceber que é melhor aquilo que ela propõe do que É aquilo que nós maravilhoso. tínhamos em Isso cabeça. é fantasticamente lindo, o que eu vou dizer. Muito obrigado. A sério que Sim, é. foi espontâneo, saiu-me assim É- incrível. É uma repentista emocional. A liberdade da personagem poder expressar o que quiser. Não é? Ela diz, Não, sabes porquê? elas Porque as dizem. pessoas normalmente, Sim. então as pessoas quando são novas, desculpa, Maravilhoso. Pá. as pessoas quando são novas Desculpem, são muito, já não. porque se vocês são novos ainda e eu já não. Somos tolinhos, As pá. pessoas- não é por isso, as pessoas estão convencidas que sabem tudo e são extremamente dogmáticas e portanto uma mulher é assim, assada e não sei o quê, uma mulher chamada Mónica é assim, assada e não sei o quê, e sabem tudo e depois esmagam a personagem, porque ela depois quando aparece até pode ser uma personagem mais interessante, mas o autor não deixa porque está ali a Quer que ela seja assim. a julgá-la, é má. Exatamente. É má. E depois a cachapa a desgraçada da personagem. E como é que elas nascem? Eu estava a olhar e estava a pensar, Olha, realmente olhar o para mim. processo Isso é lindíssimo. é super A sério, isso é interessante. espetacular. Não é? Pensar que a personagem pode aparecer e não estar completamente criada. Mas é claro que não está completamente criado. Pois. Normalmente as coisas têm que crescer organicamente. Nós todos juntos. Todos esses que estão aí o dentro. texto, as palavras, não sei o quê, porque Sim. eu posso achar que a personagem é não sei o quê, mas quando eu a escrevo aparece uma palavra que é muito mais interessante. E eu tenho que acomodar aquilo que eu achava que era a personagem àquela palavra que eu estou a usar, porque aquela palavra é que é importante. E por aí fora, tudo pode acontecer, por isso é que é interessante. Tudo pode acontecer, quando a gente se senta, tudo pode acontecer. E também pode não acontecer nada. Às vezes também não acontece nada. Sim. Já escreveu personagens mudas? Mudas em que sentido? Não queriam dizer nada, queriam só ficar assim. Sim. Tive, Faz por o que acaso quiseres. é uma peça que eu demorei imenso tempo a escrever, é uma peça de teatro que eu Não demorei dizia imenso nada? tempo a escrever. Não, é no fundo inspirado num grande conto do Melville, de que agora não me lembro do título, Faz é mal, extraordinário, mas é muito que bom. é completamente Vão extraordinário. procurar. Toda a gente sabe qual é o título, procura aí. Eu não posso. Não Ela podes. pode. Ai, que fúria. Do Melville. Bartleby. O Pronto, Bartleby. Já não está. foi Pronto, preciso. Bartleby. olha, Wikipédia é muito mais rápido. Não, mas é uma coisa que eu sei desde sempre, mas pronto. Não faz mal. O Bartleby é uma personagem que é um copista e está a copiar coisas. E depois há um dia que trabalha lá num sítio, num notário. E ele só copia coisas. E depois há um dia em que diz:
agora pedem-lhe para fazer não sei o que, ele diz, eu preferia não fazer. E Sim. passa a dizer sempre isso, não, preferia não fazer. Não. Quer dizer, e nunca se percebe porquê. Acontece. E o que acontece é que à volta dele tudo se transforma, o dito notário acaba por sair dali e ele fica sozinho ali a copiar ou a não copiar, a fazer aquilo que ele quer. Portanto, há no fundo essa recusa da ação repetitiva. Não é? E a minha personagem era também assim, quer dizer, foi no princípio dos anos 90 que eu pensei nisso, foram uns anos muito hype, em que as pessoas andavam todas muito nervosas e muito histéricas e tomavam muita cocaína e toda a gente andava muito coisa. Não sabia para quê, uma agitação muito grande, ia agitar o ar e Tudo maluco. E depois, tudo maluco. E essa personagem acabava por se sentar e dizer, pronto, agora não faço mais nada. E toda a gente à volta, e essa recusa do envolvimento histérico, por assim dizer, no trabalho e na vida, acabava por causar um transtorno enorme às outras pessoas que não percebiam, e, enfim. Mas Como é que ele consegue estar parado? exatamente. Mas porquê que ele não é frenético? A peça acabou por ser completamente diferente e ele acabou por se transformar num agente imobiliário e acabou por... pronto, e a peça depois chamou-se Dias a Fio e foi feita no São Luís. E ele também se tornou mais mexido, mais Ele era agitado. completamente maluco. É uma personagem sinistra de um agente imobiliário que vive nas casas vazias das pessoas. Uau! Vive nas casas das pessoas, é horrível. E vive com uma enorme jiboia. Sim. Uma personagem completamente horrível. Já teve medo de algum personagem que tenha conhecido? Assim que eu tenha criado. Assim, então, mas porque é que Onde é tu és que Por veio acaso assim? este? ainda não, por acaso Anda ainda não. maluco, quem é que tu és, pá? Eu Esse sou era assim. esse era só sinistro e nojento, mas não me fazia grande medo. Não, acho que não. Eu não sou muito... Há escritores que são muito... Como é que eu vou dizer? São muito indulgentes em relação aos marginais. É uma coisa que não me interessa nada. Não. A marginalidade interessa muito mais a anormalidade da normalidade. Quer dizer, como é que eu te vou explicar? As lutas constantes que as pessoas normais travam para não enlouquecer, do que propriamente os malucos que andam na rua a falar Sim. sozinhos. Pronto, isso para mim é triste, mas não tenho nenhum fascínio pelas margens, porque acho que é muito mais difícil. É muito mais difícil as pessoas viverem a sua vidinha todos os dias. Com os desafios, não é? Do que propriamente a loucura, não é? Quer dizer, e A para keep patologia. it together, não é? Quer Sim. dizer, Manter manterem uma tudo certa sanidade, direitinho. e manterem a alegria, e manterem e continuarem a lutar para ser feliz, aquelas coisas todas que toda a gente quer. Sim. Toda a gente diz, mas todos Acho que isso é mais... vendem. Acho que é mais nobre, de certa maneira. E a mim fascina-me mais do que propriamente a marginalidade, carrément a marginalidade, quer dizer, as pessoas que se passam Sim. da cabeça para o outro lado. Os que perdem as forças, não é? Portanto, a Luísa é uma observadora do cotidiano. Inspira-se nesta loucura da normalidade, não é? Sim. Portanto, observa as pessoas, os comportamentos, Sim, não sou muito, quer dizer, também não sou muito esse clichê do escritor que fica na esplanada a observar a espécie humana, A fazer. fumar cigarros e a observar a espécie Vou humana. fazer uma Interessante. personagem inspirada Ou então naquele fazer senhor. aquelas coisas que as pessoas acham que os escritores fazem, que é inventar as histórias das pessoas, aquela não sei o quê. Bebem uma Porque garrafa de a história das whisky. pessoas são sempre as mesmas. quer Bebem dizer, uma garrafa de whisky, põem uma folha em branco. exatamente. Não. portanto, não é nada urgente, disso. não- É mais processual do que isso. É possível disciplinar-nos para sentar e escrever? Ou a Pois. escrita tem que chegar até nós e só depois é que nos sentamos? Não sei se isto fez sentido. Não, faz sentido. Ah. Todos Quer os dizer, dias eu- levanto-me às 6 e estou ali na máquina, ali sentadinho. Já ouvi criativos e escritores a dizer. Há pessoas que fazem Sim, isso. senhor. Eu também, quer dizer, a minha rotina é essa. Sim. Eu não me levanto, obviamente, às 6 da manhã, era o que faltava. Sim. Mas Bebo quando o me meu levanto, café. e se me levanto, Sim. pois, o normal depois do pequeno almoço é fazer aquela coisa, ir ao Boa. Facebook, não sei o quê, escrever um bocadinho Ora, aí está. daquilo que tiver a escrever na altura. Aliás, tenho coisas para fazer, tenho normalmente crónicas e tenho
a atualização do site, e tenho mais não sei o quê, e tenho o romance para escrever, e tenho contos para acabar, e tenho sempre várias coisas que fazer, e tenho uma peça acontecer para ao mesmo escrever, tempo. e tenho- Sim, pois. sim. A minha questão era no sentido da produção criativa e artística, que é possível disciplinar-nos para sentar e dizer, bom, vou criar. Ou às Claro vezes que sim, sentamos e mas ficamos claro que sim. parados. Claro que sim. Às vezes ficamos parados, outras Fazemos. vezes, quando ficamos parados, temos que arranjar estratégias para Como é que se desbloqueia? desemparar. Sei lá, cada um tem. Só há uns que bebem a tal garrafa do whisky. Exato. Não é o meu caso. Eu vou passear ou vou para a praia Pronto. andar e vou falar sozinha e não sei o quê. São os seus desbloqueadores. Portanto, tenho alguns problemas, algum problema técnico, às vezes é isso que faço, outras vezes Não, vou dar fazer uma outra volta. coisa qualquer. Ou vou fazer compras. É uma coisa que. Olha, Vou para o shopping Também. fazer compras. Que também é Também importante. dá não é? gozo. É verdade. Também compensa a pessoa. A Luísa estudou filosofia. Estudei. Foi a primeira. Foi Foi. a primeira meta. a rampa de Não foi bem lançamento. assim, Ou porque isso. eu sempre quis ser tudo e fazer tudo. Era muito difícil. Porque eu queria tudo o que via, não podia ver nada, porque também queria fazer e, E queria aquilo, ser. aquele e também queria- quero. aquele E também este quero. também. E de maneira que, quer dizer, comecei por estudar, comecei por me inscrever em, já não sei, era o meu pai que me ia inscrever, coitadinho, todos os dias ia me inscrever numa coisa diferente. Eu me inscrevi em germânicas, depois eu disse que não queria, que afinal queria clássicas, depois ele foi me inscrever em clássicas, depois eu afinal me disse o seguinte, não, eu vou é para direito. Depois acabei por fazer filosofia, mas fiz clássicas por fora, portanto fiz duas alíneas, fiz duas coisas no, 2 em no 1. 7º ano, exatamente. E foi importantíssimo, tive uma extraordinária professora de francês, nós tínhamos que fazer francês, porque eu estava a estudar grego, porque eu tive latim, tive muito latim a mais. Muito latim. Não serviu Ui. para nada. Por acaso serviu. Tem cheiro a E latim. grego. E portanto precisava do francês para fazer as clássicas. E tive uma professora extraordinária que me deu a literatura toda francesa. Dava-me a literatura toda para ler. Todas as semanas me dava 2 livros, eu ia para casa, lia os livros, depois conversávamos. E portanto li tudo num ano. Enfim, tudo. As obras importantes, os autores importantes. E é tão importante realmente nós fazermos as coisas na época em que elas devem ser feitas. Ficar ali as coisas mais ou menos solidificadas. Foi importante para a Luísa. A formação e a educação para mim é um tema muito importante. Uhum. E é um tema que eu acho que está cada vez mais nas mãos de burocratas. Vamos a isso. Yes. Vamos a Nas isso. mãos de burocratas e agora. precisava de estar nas mãos de homens de boa vontade. Chamados homens de boa vontade. Justíssimo. Essa é a nossa e batalha. verdadeiros professores, que não são funcionários públicos, não são funcionários da escola, não são parametrizadores nem são Sim, medidores de alturas e comprimentos. medidores de alturas e comprimentos, quer dizer, isso realmente não serve para nada. A questão quer dizer, fazer da escola um meio de avaliação permanente é uma coisa absolutamente perversa. Para todos, não é? Para todos. E, portanto, quer dizer, não vou estar aqui a endeusar a escola fascista, porque realmente não é de todo, não é de todo sequer fazível. Mas havia ainda, e tive, e qualquer pessoa ainda hoje pode encontrar, embora com dificuldade, ainda hoje na escola se pode encontrar mestres, não é? Sim. Pessoas que de facto têm a vocação do ensino e a vocação da transmissão. Não é da transmissão do conhecimento, porque a transmissão do conhecimento faz-se por internet. Aquilo que se deve transmitir na escola é o Pumba. entusiasmo, Embrulhem, o faz favor. amor. É para levar. Embrulhem lá, faz favor. Obrigado. Claro que são tudo coisas um bocadinho românticas, não é? Porque Mas- as pessoas têm que dar notas e têm que estar a escrever os relatórios das aulas e têm que estar a meter coisas lá na plataforma, não sei o quê, não têm sequer tempo nem No para Moodle. dormir, quanto mais para agora para ensinar. Não têm tempo para ensinar, nem Certo. paciência. Portanto, perdeu-se muito os valores, não é? Na educação. As máximas. Principalmente daquilo a paixão. que era realmente importante. Principalmente a paixão pelo ensino e pela interação. Porque nós achamos que sim, não é? Que se perdeu muita coisa ao longo do tempo. Sim. Não sei se, Não sei se é se perder, não sei relativamente. se é perder, porque é como lhe digo, eu não estou propriamente a mistificar o ensino quando isso eu que eu ia era, dizer. quando eu Sim. andava à escola, não é? Portanto, era uma coisa extraordinariamente autoritária, Sim, não é era por aí. um ensino dogmático
enfim, e autoritário, sem dúvida nenhuma, muito atrasado, enfim, portanto, muito retrógrado. Mas eu tive a sorte de ter, pelo menos que me lembro, duas ou três professoras que fizeram diferença na minha vida. Fizeram diferença. A professora de português, a Virginia Lima, a professora de filosofia, Teresa Mascarenhas, que foram grandes professoras no Liceu de Oeiras e que a mim me interessaram, fizeram-me interessar, fizeram-me despertar para uma série de coisas que é para isso que serve um professor, acho eu. Sim, o pedagogo brasileiro Rubén Alves dizia que os professores têm que ser, não têm que ser professores de matérias, mas sim professores de espantos. É isto, não é? Mas isso é muito difícil, não é? Quer dizer, haverá vocações, é como, enfim, comparando mal, é como os padres, quer dizer, eu acho que para ser professor é de facto preciso uma vocação e é preciso ter prazer, prazer a fazer, a estar com os miúdos e a transmitir e a perceber que eles estão a descobrir coisas. E isso não se faz não se faz, quer dizer, não se faz com funcionários. Aquilo que acontece é que o sistema fabrica funcionários. Sim. As pessoas podem ser tudo. Podem ser tudo. Se o sistema estiver desenhado para produzir funcionários, produz funcionários. Se estiver desenhado para produzir pessoas que estão... funcionários, estão lá a funcionar só. Sim. Estão ligados. Acordei. Bom, vou apontar aqui para umas coisas. Sim, eu se calhar Pronto, podem ir. É todo um sistema, não é? É um sistema também que não valoriza o professor e, portanto, não o dignifica, o seu estatuto não é reconhecido e, portanto, no fundo, é isso. As crianças também não respeitam, Se calhar ninguém... E se calhar não é o respeitar que é importante, não é o respeitinho que é importante, é de facto haver relação. É o desrespeitinho. Haver uma relação que seja uma relação... real, não é? Verdadeira. Sim. Não é? De querer estar ali seja, para ambas as partes. Sim. Epá, e de curiosidade seja mútua. Útil para os dois, que funcione nos dois sentidos, que não seja baseada na autoridade ou na avaliação, sobretudo não na avaliação. Não, isto é um tema que nós estudamos, aqui é a nossa luta, aqui na Qualia. Porque no fundo, há pouco eu dizia porque se sério. Perdeu, a questão é que não se evoluiu, não é? Portanto... Eu dei aulas de filosofia durante 10 anos no secundário e fiz o estágio pedagógico. No ano em que eu fiz o estágio pedagógico, foi 78 talvez, foi o ano, de certa maneira, depois do 25 de Abril, foi o ano em que começou a mudança de paradigma da avaliação. Eu lembro-me que foi o primeiro ano em que se estudou a pedagogia por objetivos, que era uma pedagogia comportamentalista. Uau! E que para nós era uma coisa estranhíssima. Pois é. E lembro-me que eu comecei o meu relatório de estágio com a descrição de um sonho que eu tinha tido. E em que este sonho, exatamente, o meu orientador era um Eles diziam, é a Luísa, lê o próximo. E o sonho que eu tive, lembro perfeitamente, eu estava a cortar tirinhas de papel A4. Portanto, eram aqueles objetivos, que eram aquelas coisas assim. E eu cortava aquelas tirinhas, cortava, e era este o meu sonho, de cortar tirinhas que não serviam rigorosamente para nada e tudo aquilo era absurdo. Aquilo que era absurdo no final dos anos 70 foi-se transformando no pensamento dominante, como se realmente não houvesse outra maneira, porque ainda por cima a minha geração e a geração do 25 de Abril, que não é bem a minha, mas de qualquer maneira, estudámos o Ferrener, enfim, toda uma série de Summerhill, uma série de experiências pedagógicas que se tinham feito e que se estavam a fazer nos anos 60 e nos anos 70, e que tinham abordagens à pedagogia extraordinariamente ricas, interessantes, muitas delas falhadas, como é evidente, Summerhill era um falhanço completo, mas muito interessante, ou seja, havia experimentação em pedagogia, nós percebíamos que as crianças eram o material mais precioso que nós podíamos ter para trabalhar, e que não havia uma maneira de fazer, havia toda uma série de experiências e de maneiras e de abordagens possibilidades de fazer, possibilidades, exatamente. Pois. E isso depois transformou-se num paradigma absolutamente
incontroverso, como se fosse a natureza. Não é? Como se a natureza fosse feita assim, por objetivos, com parâmetros e com maneiras de... O que acontece é que as pessoas são espertas. Por mais que as pessoas queiram fazer-se de estúpidas, são espertas e arranjam maneira de transformar em qualitativo uma coisa que é quantitativa e, portanto, vão aldrabando um bocado os parâmetros para fazer com que os parâmetros digam aquilo que elas querem dizer. Sim. Porque não é possível uma realidade quantitativa, meramente. Não existe. Com certeza. Não existe. Nem pensar. Não somos robôs nem computadores. Por enquanto. Um abraço a todos os computadores do mundo. Sim. Espero que não. Somos todos a mesma espécie. A tecnologia Mais cedo ou está mais cá para tarde. nos ajudar, não é? As aplicações tecnológicas estão cá para nos ajudar. Não sei. Não Mas sei os se estão. cientistas é que têm que nos ajudar. Não sei se as Antes. aplicações estão cá para nos ajudar. Eu acho que elas estão para fazer dinheiro às grandes multinacionais. Pois, lá está. E às grandes companhias. Isso é incontroverso. Então Certeza absoluta. E que esse é para isso. um grande tema que nós podemos falar. Não, olha, em relação às Podemos falar próprias já. redes sociais, acho muito interessante. O meu próximo romance vai ser todo online. São tudo pessoas que Pumba. se dão só online e que não há offline, não há vida offline, só há vida online. E tem a ver com online dating e com online coisas e relações online e a maneira como as pessoas se dão. E de facto, interessa-me imenso estudar, até do ponto de vista filosófico. Hoje, por exemplo, estive a estudar Plotino, que tem enfim, uma visão que tem muito a ver com a maneira como nós hoje lidamos com a incorporalidade, com aquilo que não é corpóreo, com a imagem, não é? Com o ícone. Certo. E portanto aquilo que eu tenho vindo a pensar é a maneira como, isto para dizer, porque estavas a dizer que as aplicações nos ajudam, ou servem para melhorar a nossa vida. Eu acho que elas servem Os cientistas. pura e simplesmente para configurar a nossa vida, para determinar a nossa vida, para dar parâmetros à nossa vida e forma, não é? Aquilo que o Aristóteles chamava forma. Sim. E de que maneira é que essa forma ou essa configuração depois determina as relações entre as pessoas, é aquilo que me interessa agora. As aplicações tecnológicas não são apenas ferramentas? Eu acho que não. Ou já Não estamos são tão ferramentas. imersos e esquecidos da humanidade que já Ou perdemos seja, o foco entramos, da Já função? entramos dentro das... Já estamos só na forma e esquecemos a Sim. função. Não, a forma é a função, quer dizer, é a função que elas desempenham. Nós não percebemos é qual é a função que têm. Ou seja, quando uma pessoa passa 5 horas no Facebook a falar com pessoas que não conhece de lado nenhum Isso é uma maluquice. e a dar uma imagem falsa de si. Eu não quero absolutamente nada entrar no discurso, naquele discurso moralista sobre o Facebook, que o importante é a relação cara a cara e as pessoas estarem em presença. Não. Há presenças que são uma chatice e há coisas online que são E há fantásticas. distâncias que são Não há- boas em E há cortar. distâncias que são Caramba, boas, familiares. exatamente, e há proximidades Vamos que são lá. boas e há distâncias que são boas, portanto, não acho nada que Tudo haja... tem uso, não é? Exato, não acho nada que haja qualquer coisa de eminentemente terrível na tecnologia. E também não acho que as Pois. pessoas possam controlar o seu uso da tecnologia. Eu acho que é a tecnologia que as controla e normalmente agora, por exemplo, a nossa dependência dos telemóveis é uma coisa de época, é histórico. É como quando foi inventado o comboio e as pessoas Ou o andavam, jornal, já não andavam tanto de faz. cavalo, andavam de comboio, não andavam de burro, andavam de comboio porque o comboio é melhor, o telemóvel também é melhor. Oh Zé, não andes Do de que não comboio, ter, que isso não é? faz- Claro. Já está viciado no cavalo, este homem. Não anda de cavalo, anda a pé. É cavalo Ai, dependente. vais esquecer como é que anda. É um pouco isso, não é? Então, Eu sou muito positivo em relação à tecnologia. Mas eu também sou muito positiva. Mas- Eu só acho é que determina completamente a vida das pessoas. Eu sinto sinceramente é E que as temos pessoas que passar ao normalmente têm sempre um certo ressentimento em relação àquilo que as... Temos que passar ao parágrafo anterior da educação. Está bem. É isso. Depois, O quê? antes de falarmos da tecnologia, do impacto da sabes tecnologia, sim, em relação à... Educação, queres, por queres favor. falar na educação para usar as redes Por- sociais? pode por ser, exemplo, ou é muito para, importante isso. para uma educação em É que as muito crianças importante. não prefiram usar redes sociais. Isso é em que muito prefiram ir- difícil. Isso vai ser muito difícil. Pois, Isso eu não já é. acredito.
Não, isso eu acho que não vão conseguir tirar os tablets às crianças e tirar Não, os telemóveis. espero que não. Porque os pais são viciados e depois querem que as crianças não sejam. Por amor Olha, de Deus. Pois, Olha aqui esta é uma grande verdade. Desviciem-se primeiro vocês e depois logo se Olha, vê. pronto, já Não, está. isso É essa não- a questão. não parece Era só nada. isso, era só isso. Sim. Ou seja, parte muito Não, do aquilo que exemplo eu dos acho que é pais muito e da importante educação. na escola, e isso eu acho muito importante, não só na escola, mas em todos Na os comunidade, utentes, não é? é perceber como é que nós usamos as redes sociais e como é que não nos deixamos manipular pelas redes sociais. Isso é Isso. extraordinariamente importante. Isso. E há uma série de grupos nos Estados Unidos de ativistas políticos que estão a tentar perceber como é que, por exemplo, depois desta coisa do Trump e do Bolsonaro, não é? Como é que nós vamos conseguir não parar, de certa maneira, esta avalanche de fake news, por exemplo, e de disparates que permanentemente aparecem no... Enfim, o Facebook está morto, toda a gente sabe, não é? O Facebook agora é só para velhos, desculpem, mas é. Não é Está nada. toda a gente no Snapchat e no... Não é nada. Esses é que vão acabar, depois vem Está outra morto, vez. está morto. Vão para o Instagram, este aqui já está, já deu. Vão para o Snap. Vão Snap, snapar. para o Snapchat. Faz favor. Pois, porque cada rede social também apela a coisas diferentes, Sim, não é? sim, Claro. é verdade. Claro. E depois E- é tudo a mesma coisa, mas de E- qualquer pois. maneira, sim, o É Instagram verdade. ainda é mais visual e o Sim, Snapchat ainda. é mais rápido e mais instantâneo. O prazer vem logo. Quando vemos Eu uma acho o Instagram salada bem muito, muito temperada. interessante, porque eles Sim. estão a investir quer dizer, em redes profissionais específicas e, portanto, para já há muito menos gente. Não é? Há menos gente a seguir e eu também sigo menos gente e, portanto, consigo ver Sim. as coisas, porque o Facebook é tudo ao molho. Portanto, Sim. acabo por não. E, além de que os próprios algoritmos do Facebook são terríveis, porque eu acabo por ver sempre as mesmas coisas das mesmas Sim. pessoas. Certo. E depois é preciso fazer uma série de controlo, Sim, nas opções lá controlar por essas opções dentro. para não haver. Mas quer dizer, por amor de Deus. Não quer ver o bastava- Zé, não quer ver o bastava- Carlos. Não, eu quero ver. Não é o contrário. É o contrário. Os circuitos é que são sempre os mesmos. Certo. Eles, no fundo, reforçam os mesmos circuitos e é assim que conseguem essas grandes correntezas de notícias e de gente que vê sempre a mesma coisa e que reconfirma permanentemente aquilo que já sabe. As crenças. Aquilo que já sabe. Pois. E que fica, no fundo, Mas, depois por exemplo, fica fechado, não é? eles falam numa coisa que eu achei muito interessante e que acho que, ou seja, é uma reflexão que tem que ser feita. A reflexão crítica em relação à maneira como nós usamos a rede, não é? É sabido que, por exemplo, nós não lemos nada na rede. Não lemos nada. Lemos cada post, são 7 segundos. Lemos a Sim, primeira, sim. a primeira Ah, não linha. gosto. Primeira Gosto. linha. Pronto. Exatamente. Portanto, a informação que se posta é a mesma coisa que nada, porque não é possível as pessoas lerem, só leem. Pronto. E, portanto, isso é preciso refletir também sobre essa questão. A outra é repostar coisas de que nós não temos a certeza. Sim. Nós repostamos muitas vezes porque vem de um 2011. amigo e, portanto, o amigo. Pronto, exatamente. Aquelas de 2011. E aqui, ou então, repostar, por exemplo, uma das coisas que eles fazem, eles chamam reframing, que é, aparece uma coisa sobre o Trump e no Facebook o que é importante é os cliques no nome. Certo. E, portanto, nunca se chamar Trump, chamar-se outra coisa. Eles lá, por exemplo, chamam 45. 45, que é o 45º presidente. E, portanto, quando aparece nos likes, já não aparece no Trump, aparece outra coisa. E, portanto, já não reconfirma, Certo, não que- reforça. não reforça a popularidade, porque não interessa Reforçar se é isso. bom, se é mau, se é não sei o quê. O que interessa é que o nome está lá. E, portanto, é um clique. Não é? E interessa não clicar naquele nome para não reforçar a sua importância, porque a importância é só a qualidade dos likes e dos likes, dos eyeballs, como eles dizem, não é? Porque o que o Facebook vende é olhos. É que eles vendem. visualization. Sim. Visualizações. E eu acho que é uma discussão extremamente importante, porque é uma coisa que não vai desaparecer, vai ser cada vez mais importante e que, como nós vimos, pode ser fatal. A maneira como a informação é divulgada e também a maneira como, mas isso é outra coisa que tem a ver, que eu acho muito importante também, que tem a ver com o autorretrato, com a selfie e com a self-presentation, com a maneira como a pessoa se apresenta a si própria.
E sobretudo nos miúdos mais novos e nas miúdas mais novas, sobretudo, é uma coisa que tem que se repensar. E tem que se repensar do ponto de vista da reflexão sobre o género, sobre aquilo que significa ser mulher e ser rapariga, que não tem necessariamente que passar por uma sobresexualização, Sim. mas também é muito difícil. Enfim, portanto, há uma série de questões que eu acho que têm a ver com educação para o uso da rede, e não passa nunca por achar que andar de triciclo é melhor do que estar no tablet. Quer dizer, é muito bom andar de triciclo, claro, mas depois há momentos em que a criança Claro que vai sim. estar no tablet e E é inevitável, até não é? é bom para nós porque descansamos um bocado. Esse é o argumento. Vá, toma lá um tablet, vá, até aos 20. Toma. Vai lá Ainda brincar sou até aos lindo. 18 anos. A pergunta é: será que é possível uma cambada enorme de criativos começarem a usar as redes sociais para fazer ativismo humano? Para virar aqui a tola para coisas realmente importantes? No fundo, Por exemplo, educar, não é? a Luísa via-se a criar uma série documental no Facebook, por exemplo, para falar de coisas importantes. Um podcast seu. Claro que seu. sim, Vamos claro agora. que sim, sem dúvida. Mas eu não sou ninguém, o que é que isso interessa? Sim, com É certeza. alguém que está a favor Sim, do humanismo? Não sei se estou a favor do humanismo, não sei se o humanismo já é uma coisa do passado. Nós vivemos Já uma foi. época completamente pós-humana. Já foste humano. E Esse é que é o problema. Pois não é. acho que seja um problema. Nós devemos viver a nossa época e ver como é que nos Agora, para onde é que safamos. não é? vamos? Já sabemos que o lixo está a mais e com a poluição e o lixo já está a mais e está tudo a Pois, cair. essas são as lutas que são Pois. fundamentais, isso sem dúvida nenhuma. Não é se vai ser eleito o Marcos Mendes. Não, ou isso não Pois, sei o quê, não quer é por dizer, aí. Meus Não. amigos, Não é isso por aí, não, não. o pequenino, o médio, isso não interessa. Interessa é quantos sacos há no rio ou no. Não, mas isso em princípio já está tratado, não é? Vamos lá. Porque vai acabar o plástico em Vai- Portugal. vai acabar para sempre. Eu agora Carros também. tive a sorte de Vai acabar o passar 2 semanas em E carros Cuba, também. que é uma ditadura toda folclórica, tão folclórica que a gente até pensa que tudo nem é uma pintadinho. ditadura, é fantástica. Aquilo é alegre, muito giro. Mas não há nada para comer e, não há nada e também não há sacos de plástico. É uma sociedade utópica completamente sustentável. Ora, aí está. Não há plástico. Toda a gente Pronto. cultiva, Também não há nada para comer, mas não há plástico. toda a gente Portanto, as tem a sua pessoas horta. quando vão comprar o pão, levam um saco de plástico já todo roto e tudo não sei o quê, e se não levarem saco, levam o pão na mão, porque não há sacos de plástico. Não há plástico, pura e simplesmente. Portanto, é de facto um sítio onde isso já não é um problema. Pelo menos Cuba Certo. está despachado. Já Pronto, não, ali já está resolvido o está problema. tudo safo. Agora só falta o resto do mundo. Complicado isto. De facto. Isto dá que pensar, hein? O que é que viu lá de diferente também? Tanta coisa. Lá na Cuba. Foi a primeira vez que Na a Luísa Real. foi? Fui. Na Real Cuba. Porque, Não é no porque as Alentejo. pessoas acham aquilo tudo muito rum e muita salsa e muito contente. É os E filmes, que não é? era maravilhoso, tudo maravilhoso. Tudo maluco. E eu, aquilo não me Não é cheirava. bem, não é bem isto. Deixa lá ir ver, Ah, deixa-me lá ok. ir ver. E afinal, E afinal, não é bem assim, não é Pumba. bem assim. ou seja, as pessoas veem os resorts no filme Sim, e na exatamente. série. Portanto, eu fiz uma semana de resort, portanto, fiz o circuito turístico e depois fiz o circuito popular, A, B. A e B. E, Quais é que e eram mais é uma felizes? ditadura, de facto. É uma ditadura, quer dizer, as pessoas não podem falar, não falam livremente, têm medo. Uns tramados. Pertence tudo ao Estado, portanto, se as pessoas falam, vem a polícia da segurança e tira as coisas. Quer dizer, eu acho, aliás, apetecia-me depois escrever uma coisa sobre isso, mas sempre me fez muita confusão que as pessoas de esquerda tivessem muita tolerância com as ditaduras de esquerda. Quer dizer, ditadura é ditadura, Pois não é. interessa muito, quer dizer, se as pessoas começam, quer dizer, falas com uma pessoa, outra pessoa, toda a gente quer sair de Cuba, é capaz de haver ali um Se problema. calhar não é tão assim, não é bonito. Pois, Lá. talvez fosse melhor, não é? Ou seja, uma Depois ditadura é perguntamos, sempre então, mas ditadura. porque não tem nada, não tem nada, é uma pobreza franciscana realmente. E perguntamos, então, mas para onde é que vai o dinheiro do turismo, que deve ser milhões? Pois não sabemos, não há transparência, não sabemos. Certo. Mas também é uma coisa que não se pode dizer.
Não se pode Pode dizer porque a ditadura cubana Que é é ofensivo. íntegra, é íntegra. Íntegra. Pois, mas pode-se dizer, sim senhores, senhores e senhores. Pois não Aquilo sei, que vem nos eu filmes e não nas sei. séries é completamente Pois cosmética, é para o filme, porque na realidade o que se passa lá é gravíssimo. E tem que se dizer isto. Basta de chato. pôr palas e de pôr o Che Guevara romântico, esqueçam. Aquelas pessoas passam fome. Pronto, vamos avançar. Agora já não, mas quer dizer, é sempre frango. Agora não, porque agora já podem os americanos atracar e gastar lá dinheiro. Gastar dinheiro. Mas já não- podem. Mas de resto. Pronto. É um algarve. Não, mas de resto o bloqueio continua a existir. Portanto, Pois. é frango Só franguinho. e enchidos. É muito Isto é bom, é tão boa estranho. proteína. Portanto, Tenho uma pergunta grande. Posso, Então, posso podes, fazer uma claro, pergunta grande? podes. Afinal, Estou aqui que no meu narrativa pensamento. do mundo é que está certa? Porque nós estamos sempre a ouvir histórias. Todos os canais de YouTube têm uma história. Todas as páginas do Facebook têm uma história. No Instagram contam-se tantas histórias. Qual é a narrativa que está certa? Na visão da Luísa. O que é que está mesmo a acontecer aos seres humanos e às pessoas e às relações e estas coisas aqui? Realmente, quer dizer, é uma pergunta. Bem feito. Sei lá. Você anda cá há mais tempo que nós, bem feito. Ai, agora vens cobrar. Bem, está bem. Eu estou a seguir Há a luz. sábia, a velha Com sábia que com- já cá anda há com muito certeza. tempo. Não sei cada vez menos. Isso é que Não. era bom. Não sei. Não, sei Não é, cada é vez mesmo menos. é uma visão. Eu tenho uma visão É. um bocadinho conspiracional Nós também. das coisas. Obrigado. Não, e que não é conspiracional. O que eu acho engraçado é que, É que já é nós às sabemos claras. tudo o que se passa. Já é à vista. É tudo às escâncaras. Mas nós depois pomos umas palas e dizemos Mas não, a seguir não, dá não o pode ser. voice, É. The Voice, e todos falam, vai estrear um novo. Desvio não sei quantos milhões no BES. Mas a seguir vai estrear o The Voice. Pois. E a gente bate Mas palminhas. tem que ser assim. Tem que ser assim, porque senão as pessoas ficam malucas. Como é que é Pois. possível? Não é? Porque não podemos ser. Quer dizer, nós, por exemplo, sabemos que todos os ténis que nós usamos são feitas por crianças que são atadas às pernas das mesas, não é? E que comem uma tigela de arroz de 2 em 2 dias e que não ganham dinheiro, não é? E depois, quando caem de exaustão, Mandam então vir são outro. substituídas por outras. Pelo irmão. Nós sabemos isto. E, no entanto, e sabemos que na Zara também acontece a mesma coisa. E bilhetes Agora vamos da lá SOS. impedir de comprar na Zara. Porque se nós não comprarmos na Zara, há um fundamentalismo de que nós começamos a comer só coisas feitas com o comércio justo, uns chocolates que não são feitos por crianças, não sei o quê, com umas katanas no meio da selva. E temos que pensar já em existem tudo. também. Não, é mesmo daí que veio o chocolate. Claro. É mesmo daí que veio o chocolate, é do trabalho infantil, é tudo feito com trabalho infantil. É tudo feito. Nós vivemos sentados em cima do horror. A nossa sociedade ocidental vive muito contente, sentada em cima dos horrores todos que se fazem no mundo. E que são as companhias ocidentais que vão lá fazer os horrores. Certo. Pronto. Mas nós temos um way of life, como dizem os americanos. Vão-nos lá tirar o computador e o telemóvel. Não tiram. Não é? Mas nós sabemos que o iPhone é feito na China por uns tipos que de vez em quando saltam da janela. E puseram redes para ele não morrer. E que ainda por cima, que é Tens uma que coisa voltar para altamente cima. perversa. Vá. Ao menos deixem-nos suicidar-se, Falecer, por amor não. de Deus. Vá, É vamos que embora. nem isso. Nem isso. disso Nada. eles são livres, não é? É uma coisa terrível. Isso é E, muito portanto, nós estranho. vivemos assim. E depois, Essa de vez em imagem- quando, é uma espécie de Matrix, não é? Depois, de vez em É quando, mesmo. abre-se a janela, nós meus estamos no filmes meio da preferidos. Zara, com uma porcaria qualquer, que custa 3 euros na mão, e dizer- temos um momento de lucidez, não é? Dizemos, o que é que estou aqui a fazer? Que horror, isto foi feito por uma criança. Depois vamos para a caixa e pagamos. É assim que nós vivemos. Certo. Portanto, vivemos naquilo que os psicólogos e os psiquiatras chamam de negação. E temos que viver em denegação, porque senão a realidade é insuportável. Se nós soubermos e tivermos sempre presente na nossa consciência que a cada segundo há uma criança em África a morrer de fome, e ainda por cima a fome não é uma coisa Ou mais. fotogénica, não fotografa bem, não é como aos migrantes. Não dá Os para migrantes selfies. no mar Mediterrâneo, aquilo é bonito, são umas coisas bonitas e tal, depois eles são de umas cores bonitas e o mar e tal, dá umas coletes. fotografias bonitas. As crianças a morrer à fome não dá fotografia bonita, não Pois é é. telegénico. Mas nós sabemos que elas estão lá. E que nós produzimos desperdício, não é? Sim, Constantemente. nós produzimos aquilo. Até como é que- Também. Pois. Sim, Como é que produzimos podemos aquilo e inspirar ainda os seres humanos desperdício. outra vez?
para voltar a A sentir. sair dessa cadeira que está. Eu fiquei com essa imagem, não é? Nós estamos sentados em cima do sofrimento. Como é que podemos dizer, pessoal, Não é? shop, o que é que está a acontecer? Bora lá sentir outra vez. O que é que se passa? não tenho uma visão assim muito, Sim, digamos, folclórica É ou difícil. salvífica. é na difícil realidade. ter essa visão. Porque nós sabemos que as ONGs são corruptas, nós sabemos que os governos que trabalham com as ONGs são corruptas, que Pumba! normalmente as grandes. Porque o que eu acho mais extraordinário é que as pessoas têm em si uma generosidade incrível e Pois uma têm. compaixão incrível. E nós temos todos os bons sentimentos e mais alguns. E nós queremos fazer qualquer coisa. Mas os canais estão todos cortados. É as narrativas. Os canais estão todos cortados e nós não sabemos muito bem o Ou que as devemos pessoas também fazer. têm essa necessidade para se apaziguar. Eu acho que se elas têm essa necessidade para se apaziguar, significa que são boas pessoas. Uhum. Não é? Porque uma pessoa que sabe, que sente o horror do sofrimento humano, No outro lado do À mundo. grande não é? escala, não é? Caramba. não é preciso. É preciso ir até ao fundo da rua. Já Sim. há fome. Certo. Portanto, e era isso que eu ia dizer. Quer dizer, se cada um cultivar o seu jardinzinho, no sentido de se cada um for até ao fundo da rua perguntar ao vizinho, precisa de alguma coisa. Isto é uma coisa cristã, normal, Humana. vulgar de Linneu. Mas nós já não fazemos isso. Somos capazes de ir fazer o coisa para Timor Certo. e ao fundo da rua. É uma coisa muito banal, eu acho. Boa vizinhança, Sim. solidariedade, O boa bairro, não é? vizinhança. Às vezes o prédio só. Cada um tratar da sua. E depois, obviamente, que esses grandes concertos, não é? Basicamente são maneiras de vender cerveja. E os dinheiros que de lá saem raramente chegam Às ao seu pessoas. objetivo, mas as pessoas já se divertiram. Isso é que é importante. Certo. E os números de telefone, da televisão, etc. Pois, portanto, há muita festa a ser feita com o sofrimento alheio. Há muita... Ui, essa frase está tão certa. Há muita festa. Agora sempre que ela disse com algo triste. Porque é verdade, tinha assim um sorriso aqui a escapar-me, Essa mas é a ao história mesmo da humanidade. tempo é verdade, não é? Quer dizer, Esse é o resumo da humanidade. Uns são assim. ricos, outros são pobres. É Traz-me assim. lá a bandeja, faz favor. Pronto, está explicado. E pronto. sofre mais, quem sabe isto, conscientemente, Sim. porque o todos sabem, eu não sei se é assim tão real, não é? As pessoas sabem, mas... Sabe, nós temos uma maneira de encolher os ombros e dizer, pois é, sempre É foi vida. assim, sempre há de ser assim, é é a vida. Isso é português, é só E português. isso é uma coisa defensiva, não é? E uhum. que é importante do ponto de vista da tal sanidade, que é uma coisa manter. defensiva importante. E depois há pessoas em carne viva e que não conseguem viver assim. E essas pessoas vivem mal, são mais importantes do que as outras, eu acho. Vivem mal, vivem inquietas, não é? Sempre à procura de uma maneira qualquer em que possam encontrar o tal apaziguamento. Certo. Porque se nós olharmos para a escala, o Marquês de Sade tinha uma maneira muito engraçada de olhar para o mundo, em que ele dizia que havia sempre a mesma quantidade de mal e de bem. Era uma coisa homeostática, às vezes era mais à É que o esquerda, mundo mais não à cai, direita, não é? mas de facto a coisa era mais ou menos sempre, ia dar sempre mais ou menos ao mesmo. 50-50. E isso é uma grande verdade para mim. Porque nós vivemos no Ocidente, que é 1% do mundo, e o mundo não é o Ocidente. Não é? Quer dizer, a China, a Índia, enfim, a questão, todas aquelas zonas problemáticas não são propriamente Paris, não é? Sim. E nós temos uma tendência normal para sermos etnocêntricos, portanto, para acharmos as mulheres, quando nós falamos nas mulheres, somos nós as duas, e Sim. mais aquelas que nós conhecemos, não são Mais as meia desgraçadas Exato. que não se acham nada desgraçadas, ainda por cima, para além de tudo mais, dos hijabs e das burcas e aquelas coisas todas. Depende do sítio onde se está. Claro, é muito cultural, é muito do contexto. Mas não ficou respondida a pergunta. O que é que era? Que eu já nem me lembro. A pergunta é: Daqui não é anos. fácil viver sabendo? Pois. Faço já a minha partilha, posso Temos- fazer? temos- Não é temos- fácil. Não é fácil viver sabendo. Não. Sabendo realmente. Sim, não é fácil, mas para isso é que serve
é que serve tudo o que há A de bonito no criatividade. mundo. Não é qual a criatividade. Aquela visão romântica. Coisa. A criatividade. Não, E a expressão. o mar, as estrelas, o céu, a lua, Sim. essas coisas todas fantásticas, as flores, Sim. os passarinhos, os gatinhos. E depois rir. E os passeios. E rir das coisas. As caminhadas. As petiscadas. Petiscoterapia. Está convidada? Petiscoterapia. Nós fazemos aqui estes eventos. Está convidadíssima. Sempre. Pronto. Até lhe já cá damos uma estou, chave. já cá Sim. estou. Até lhe damos uma chave da Qualia. Para ficar a petiscar ao lanche. Está bem, Quando tiver ótimo. Se dúvidas, tiver a ver não. bolos é mais bolos. Eu Ok. também. Ótimo. Por acaso Hoje não há bolos. Mas já tivemos. Já. Hoje não Está há bem, bolos. muito obrigada. Hoje não há Fico bolos. muito contente. Luísa Costa Gomes. O que é que os escritores ainda não escreveram? E que tem que ser escrito? Alguém tem que deixar cá. O que é que falta escrever? Não sei, os outros não sei. Não me responsabilizo Os outros pelos querem outros. saber. Eu, isso Pelo não tem alheio. nada a ver. Eu é este que eu vou escrever agora. A pergunta é Em mesmo. Deus ajudando. É para si, é para puxar a filósofa cá em si. Que é o que é que falta dizer à humanidade? Que nós ou já nos esquecemos. Não. Sabes o que é que falta para a Bora, humanidade? vamos a É isso. calarmos. Cala. É silêncio. Olha, dar cadernos em branco a todos. Olá. Silêncio, silêncio. caderno Há em toda a branco. gente, pé, toda a gente a dar opiniões, toda a gente a dizer coisas. Calem-se. Um segundo para a gente se ouvir pensar. Olha, a gente mais ouvir, isso. pensar. É mais isso. Isso é Falta isso. muito silêncio. Falta muito estar quieto, sossegado, Deixa lá a a tua opinião pensar, em a olhar paz. para a parede. Não quero a tua opinião, quero estar Exatamente. contigo só. Exatamente. As pessoas acham que toda a gente tem opiniões, toda a gente sabe tudo, toda a gente diz coisas, toda a gente... E depois é muito engraçado porque as pessoas são muito racionais, não é? Porque isto está aprovado, os cientistas já disseram, não sei o quê. E E quando, porque, quando mas começa assim, tem que é ser verdade. o chá, não sei de quê. é o chá Tem de que ser cidreira. o chá de cidreira. Para isto, por amor de Deus, está mais que provado. Serve a cavalinha, a minha avó Não é, eu tomo fazia. anti-inflamatório, mas isso faz mal. Toda a gente, ainda por cima, ouve as mesmas notícias. Pois. E, portanto, as pessoas... E segue os Porque, mesmos blogs. porque é isso que é e o Facebook. terrível. O que é terrível nesta vozearia é que as pessoas não conversam. Dão informação umas às outras. Eu dou-te uma informação, tu dás-me uma informação. Sim. E estamos nisto. Mas as informações Concordo. eu já as tenho, porque eu também já vi as notícias e sei quais são. E não há... A conversa é das coisas mais preciosas Conversa, que há. não é? Para lá. Exato, para cá. Colaborativa. O que é que tu achas de não sei? Eu acho não sei Sim. como é. É maravilhoso. A Colaborativa. conversa é uma coisa maravilhosa. Pois, daí nascem todos aqueles opinadores, portanto, que não se estão a ouvir e, portanto, dá a zangada certa, não é? São normalmente as pessoas que dão os jornalistas. Espero que vocês não sejam jornalistas. Não. Mas os jornalistas, Não. em geral, são as pessoas menos comunicativas que há. Olha, São pessoas informativas que dão informação. E a informação vem formatada de uma certa maneira. Portanto, é o que é interessante. É o tal homem que mordeu o cão. e obrigam-nos Interessa a nada escrever não, o cão coisas. que mordeu o homem. Quer dizer, quantas vezes, não é? Eu tenho a sensação que as notícias são sempre a mesma. Tenho um bocado. Quando estou a ouvir- engraçado. às vezes, a maior parte das vezes, nem sequer percebo. Eu pensei nisso sequer há percebo 2 a notícia. semanas atrás. Parece que é sempre Outra a mesma vez? Já foi há notícia. 4 Sim, anos. exatamente. É a Outra mesma vez a notícia. mesma queixa. E às vezes é. É o maior A incêndio floresta. de todo o século. Não, A pronto, catedral em milénio. É incêndio. sempre o maior. Edifício em Pois. chamas. Sempre o maior. Outra vez. Está bem. Não, é terrível. Nova Aquilo lei aquilo é uma que- coisa terrível, não é? Sim, isso é. Mas toda a gente sabe que os incêndios é. são altamente telegénicos. Pois. E todos os ângulos possíveis, e de cima para baixo. Sim, Com o drone, e é, agora dá e é para ver com o possível drone. ganhar ajuda e mais uma vez essa ajuda não chegar a parte alguma, não, é? Não. Portanto, e É alguém lucrar. voyeurismo, é voyeurismo. Claro, portanto, as pessoas, porque de alguma forma as pessoas se compadecem, lá está, aquilo que já estávamos a dizer, com a desgraça dos É. outros e genuinamente querem ajudar, mas há sempre alguém que subverte esses valores, não é? Portanto, porque dá jeito. Não é? E isso aconteceu e aconteceu não há muito tempo. Mas não Sim, sim. se percebe é dar jeito a quem, não é? Quem é que ganha com isto? Quem é que... É uma Quer dizer, cambada. nós podemos sempre, em termos psicológicos, perceber que as pessoas, quando estão infelizes, sozinhas e assustadas, Finalmente, consomem pergunta a mais. seguir. Isso Sim, é verdade. Portanto,
As companhias, de facto, precisam, Sim, sim. não precisam de gente muito feliz e que esteja nas tintas para mais uma t-shirt ou menos uma t-shirt. Querem lá saber, querem ir andar por aí a brincar, não é? Mas se as pessoas estiverem assustadas em casa, assustadas com a rua, não é? Com a ideia, com os outros, que os outros podem fazer mal e que não sei Vão o quê, comprar tudo pode rações. acontecer. E, portanto, são mais facilmente manipuláveis Isso é. quando estão assustadas e quando estão infelizes e sozinhas do que quando estão em comunidade, bem integrado. Por exemplo, uma coisa que eu vi em Cuba e que achei fantástico, com os seus aspectos negativos também, é de facto a solidariedade entre as pessoas. A As comunidade. pessoas são solidárias, de facto são solidárias. Olha. Estão sempre a olhar umas para as outras, a ver se alguém precisa de alguma Ok. coisa. Porque Há eu preocupação. andei muito nos autocarros e nos táxis coletivos e naquela gente toda, e com o povo trabalhador, para cá e para lá. Pronto. E vê-se que as pessoas têm consideração umas pelas outras. Mas também têm consideração umas pelas outras porque vivem em casas com 7 e 8 famílias. Têm que ter, porque senão acabam todos à estalada, pancada, não é? pois. Portanto, de certa maneira, o coletivismo leva a essa noção de comunidade e de ter consideração pelos outros e são muito moralistas, não podes fazer isso porque depois a outra pessoa têm muita consideração Respeitam o espaço do pelo outro. vizinho. Isso é exatamente, não respeitam nada ao espaço do outro, exatamente o ok. contrário. Depois transforma-se numa espécie de coscovilhice generalizada, porque toda a gente sabe o que é que toda a gente faz e quem é que anda com etc. E quem é que fez e o que é que não. Pronto. Portanto, é aquele Ok. espírito da aldeia. Todas as coisas têm Sim. a parte. Pois, O bom e o mau. Não há coisas puras, não é? Ou poucas há. Mas isso, por exemplo, eu achei muito interessante. E sobretudo consideração pelas pessoas mais velhas. Pois. Por exemplo, a mim ajudavam-me sempre a descer do autocarro, chamando aquelas coisas que os cubanos adoram, mi reina e não sei o quê, que eu ficava Sim. logo todo. Mano. Mi cielo. Eles dizem aquelas coisas com a mais calma deste mundo, como se fosse normal. Sim. Tudo é de mi cielo para cima. Espetacular. Fogo. Estratosfera. Stratosfera, Mi estratosfera. exatamente, é mesmo. Mi stratosfera. É de cielo para cima. foi tratada como uma princesa. Naquelas coisas, naquelas Sim. uauás, Sim, que são sim. aquelas Certíssimo. caminhonetas com 300 pessoas dentro, todas em sardinha em lata. Mas toda a gente muito, muito bem educada. Eu não resisto a perguntar à Luísa como é que está a cultura em Portugal. Oi, pronto. Na Não faço visão. ideia nenhuma. Não. Ai, não faço ideia nenhuma. Tá- Já dei para esse escritório. uma cambada de incultos. Não faço ideia nenhuma sei. que já não vejo há muito tempo. Já não vejo há muito tempo, não vejo as Cultura, coisas, não sei, já Portugal. dei, já fiz a minha recruta, já fiz as minhas missões africanas, já fiz essas coisas todas. Sim. E agora estou na reserva territorial. Epá, eu vou arriscar a fazer uma pergunta polémica. Não sei, sou muito chata, não conheço os colegas mais novos. Há gente que eu conheço porque por qualquer razão, e que leio e que gosto e não sei o quê, Sim. mas não sou daquelas pessoas de ir para as livrarias ver as novidades que saíram e de seguir a cultura com grande ferocidade. Não, de todo. Aliás, porque tenho imenso que fazer, não tenho Pergunta disponibilidade. Posso? Pergunta polémica. Vê lá, se Mas consegues ser mas polémico. para os Vamos lá cintos. embora. Não vou Força. ser, porque isto é uma pergunta processual, procedimental, que é, caramba, temos tanta tecnologia na ponta dos dedos e na mão, porque é que as pessoas ainda se queixam de não conseguirem fazer cultura? O que é Ou seja- que tem ou uma seja, coisa a ver com outra? De cultivar coisas nas redes, de escrever textos, fazer vídeos, fazer música, gravar voz, fazer entrevistas. Mas há montes de gente, há gente demais a fazer essas coisas. Há montes de gente a fazer isso. Exato. Eu acho que há gente a mais. Porque o problema quando há gente a mais lá. é que É isso. há tanto ruído, tanto barulho, tanta coisa, Toda que a nós gente não é bom. conseguimos encontrar não conseguimos encontrar os bons. Certo. Eu tenho dificuldade, por exemplo, quando começaram os blogs, toda a gente tinha um blog. Eu também tenho um blog. Não escrevo lá, mas pronto, isso é outra Então, Mas coisa. tem. Isso é que importa. Tenho, é muito engraçado, mas Vão realmente ver. aquilo dá um trabalho a fazer. E não, quer dizer, e tu seguias um ou dois ou três, mas havia de 30 mil. E provavelmente muitos interessantes, mas Caramba. é muita coisa. Ou seja, esta Há facilidade pouca filtragem. também pouca trouxe filtragem. muito ruído. Muito ruído, muito ruído. Mais ruído do que qualidade. Mais ruído do que qualidade. Porque, por exemplo, tu vais à Netflix Sim. ou à HBO, quer dizer, e o que é que há para ver, de facto? Quer dizer, na HBO há o Larry David, não há mais nada. Quer dizer, o resto das coisas são feitas a metro. Sim.
Aquilo é encher chouriços, quer dizer, tens determinados É verdade. formatos e depois as coisas são Sim. todas iguais, todas. Desde que haja uma que é boa, depois há simulacros e repetição. coisas, e repetições e Sim, imitações, e depois há variações mistura. Até há umas que os atores vão para outras, e há umas Sim. sequels e umas prequels e umas. Tu eras do outro, agora Ah. estás nesta clínica e agora estás na outra clínica. É, não é? Parece a telenovela brasileira, às vezes Sim. via 4 seguidas, Então, mas depois isto ficava ou adormecia à meio, Isto é mas fazer afinal turnos. não era médico, é médico até eram sempre doente. os mesmos atores a fazer tudo. E aquelas raparigas muito Sim. bonitas sempre a fazer tudo. Mas esta não era casada com o outro, não era Sim. outra fotonovela. Portanto, voltamos outra vez ao paradigma da quantidade de arte versus Eu acho que qualidade. há um problema gravíssimo na produção de conteúdos hoje, que é a falta de filtragem. Nós não conseguimos organizar-nos no meio dos YouTubes e não sei o quê, embora, enfim, o YouTube agora está numa fase difícil. Eu estou a considerar seriamente a hipótese de ir para a Darknet. Seriamente. O que é que vais escrever na Darknet? Não é por isso. É porque me está a irritar esta permanente vigilância Sim. de que sou alvo. Eu não tenho nada a esconder, tenho uma vida totalmente estúpida, posso, é um livro aberto porque Claro. é uma chatice. Mas é Senhor- mesmo um abraço ao senhor do SIS. Um abraço ao senhor do SIS. assim. Quem vai Beijinho investigar para si, a à Luísa, o Bruno, a Dona Beijinho Cláudia. para si e à sua família. Comigo Venha não à tenho Qualia, venha à interesse Qualia. nenhum, não tenho absolutamente, não tenho quaisquer ligações, não tenho nada. Mas vigiam-me na mesma. E não há nada que eu faça online que não me apareçam a vender qualquer coisa logo a seguir. Sim. E isso enerva-me. Mesmo estiveste os a ver mails, viagens para mesmo os Cuba, mails, mesmo levas sombrero, Biquinis. sandálias quero, habaneiras, já lá estive. habanesas ou habaneiras. Não interessa, não. Chega. Habaneiras. Mas Darknet. eu acho muito enervante e acho completamente extraordinário que as pessoas estejam todas É a primeira vez na história do mundo em que não é preciso haver polícia política nem secreta, porque as pessoas voluntariam deliberadamente toda a informação sobre si próprias. É a história do Acho que é Panopticon, uma coisa. não é? Hã? A história do Panopticon. Aquela construção arquitetónica em que era uma prisão circular, Sim, completamente sim, sim. circular, Sim, sim, sim. 360, quase Sim, sim, 360. sim. E com aquela cruz ao meio. E... Tá bom, eu olho Não é para nada. todo lado. Quando eu não estou Mas a ver, o colega diz: "Psst, olha aí, pá." a minha ideia é que não é possível vigiar 1 bilhão de pessoas. Há sempre uma a fazer qualquer coisa que está mal feito. Escapa. Pronto. E ou os protocolos estão muito bem feitos, os algoritmos estão muito bem feitos e basta pôr o pé fora para eles perceberem logo. Isto é premiar os que dizem: "Olha, que este está a fazer coisas." Olha, Não, isto está a não fazer. é só uma questão de algoritmo, isso é feito por máquinas, não tem nada que saber. Se Mas- eu puser mas há Cuba, pessoas claro que- que agências de Há pessoas que diário- dizem: "Esta página eu não gosto, eu vou fazer queixinhas." Oh, E isso é premiado. sim, mas isso... Meu Deus, coitadinhas das pessoas. Somos uns Não, carneiros. eu acho Pá. que a vigilância, que é uma vigilância que não é política, é uma vigilância Pois é. meramente económica, E altamente não é para espontânea. vender coisas. Voluntária. Exato. O meu vizinho diz: "Olha, ele está a fazer coisas. Toma lá aqui um bónus, faz favor." Obrigado. É muito estranho. E mesmo no próprio mail, eles leem os mails de tal maneira que as respostas já lá vêm dadas. Eu acho completamente. E algumas muito boas. Algumas muito bem pensadas. Quer dizer, que eles leram muito bem o conteúdo. Porque, quer dizer, podes ter uma resposta do género: muito obrigado. Obrigado Pronto, pelo seu. normal. Obrigado. Muito obrigada, ou lá estarei. Mas lá estarei, quer dizer que leu e que percebeu que a pessoa me estava a perguntar se eu ia a qualquer lado. Lá estarei. Portanto, e as pessoas acham. Eu quando vi, Sim. Tão eles esperto. estão-me a ler, Tão esperto. estão-me a ler o mail e a dar as respostas que acham que eu devo. Mas Sim. e isto que eu acho que é uma questão absolutamente fundamental. Não é nada uma questão fundamental, porque nós passamos a outra. Já não é. Não, Anula. não, porque Manda vir outro. não, para mim é fundamental, mas o que eu vejo é que para a nossa época a questão da privacidade nunca foi importante para as pessoas. Pois não. Nunca foi, pelo contrário. O que é importante é estar ao janelo e saber o que é que a vizinha fez e o que é que a filha da vizinha anda a fazer. Isso. é Sim. que é importante. Portanto, Sim. daí de facto a grande popularidade do Facebook. De uma forma muito estranha, a noção da privacidade só veio quando inventámos as cercas.
Porque antes vivíamos em tribos e toda a gente via tudo e mais Pois. alguma coisa. Quando se inventou a cerca, o que é que se inventou? Daqui a para dentro privacidade- não podes a privacidade olhar. Tem a ver Propriedade, não é? com. Sim. Daqui para dentro não podes olhar, é a minha quinta de batatas. Ou seja, com a invenção da agricultura no período Não, neolítico. tem a ver não é? com liberdade de expressão. Atenção, Isso é a privacidade depois. tem a ver com a liberdade de Isso é mais para a A frente. liberdade foi inventada no século XVIII. não é? Pronto. A liberdade é a liberdade da O burguesia, vem oxigênio com a foi Revolução inventado no Francesa, não século é? XVIII. Antes disso, onde é que havia liberdade? Por amor de Deus. Ora, aí Quem está. tinha liberdade eram os libertinos, Os que eram os libertinários. fidalgos que podiam de facto fazer o que Libertinagem. queriam. De Sim. resto, ninguém podia fazer aquilo que queria, Sim. nem estava para aí virado. Mas quer dizer, a privacidade é importante e tem a ver com a liberdade. Certo. Porque agora, por exemplo, esta controvérsia sobre as etnias, dizer quais são as etnias, não é? Na nossa época, presentemente, não tem grande importância. Mas se isto dá uma volta qualquer, pode passar a ter muita importância. Sim. Pronto. E, portanto, esse dado deve ser mantido privado. Que é, no fundo, aquilo sim. que as etnias minoritárias querem, que é para Sim. não serem, pelo menos, Identificadas, pois. identificáveis numa reviravolta política qualquer, que mais cedo ou mais tarde se vai dar, não é? Porque é uma coisa, de certa maneira, inelutável mundial e europeia. Está também. a prever isso. Eu não prevejo nada. Estava Mas, a bola de prevejo cristal, o que é quem que me dera a mim conseguir prever. Não prevejo, mas não é previsível, é possível. É estranhamente É possível. provável, não é? Provável, não sei se é, mas é possível. E sendo possível, com um grau de possibilidade Pois. razoável, é natural que as pessoas se queiram defender dessa possibilidade, não é? Estava a pensar que às vezes as coisas até se fazem de uma forma muito mais escondida, não é? Mesmo seja o ataque seja às minorias ou as pequenas guerras ou as coisas que vão Sim, acontecendo sim. no mundo, Sim, não é? sim. Já não têm que ter a dimensão de um holocausto, não é? Sim. A dimensão, ou seja, até podem ter essa dimensão, mas não acontecem naquele espaço ou daquela forma, não é? Vão acontecendo e vão-se segregando e vão-se separando as pessoas mais devagarinho ou mais paulatinamente. Eu acho que Pois não sei. eu acho que o não Sr. sei. Edward Bernays conseguiu. Nos anos 20, o sobrinho do Freud inventou aqui a propaganda, esta coisa das relações públicas. Acho que as elites estão a Sim. ganhar, Sim, finalmente. isso é importante. E isto é muito grave. Agora estou a falar mesmo num tom sério. Acho que nós não estamos a perceber que já estamos altamente socialmente programados. Não para- deixa de ser a para ser vitória do bichos. comportamentalismo, É a vitória do comportamentalismo. Não é? Parabéns. que é de nos comportamentalismo. tornar a todos Robôs. muito iguais, completamente autómatos, sem uma vontade, lá Todos está, normais. vamos dizer eliminar assim. cada vez mais as idiosincrasias, não é? Sim. Portanto, somos todos, vamos às mesmas lojas, consumimos, aliás, aquilo que se tem feito com Sim. o turismo, sobretudo, eu não Ui. conheço muito, Veneza é sobre igual aquilo- a Londres. é isso, aquilo que É tudo sobretudo igual. tem acontecido Sim, na sim. Europa, é isso mesmo, não é? O Porto As é igual a pessoas não têm a Lisboa. diferença e as cidades tudo também igual. não é? Portanto, isso é... A gente quer o postal e o imã e a É sardinha. acabar com a cultura, não é? Aqui com a cultura E a cortiça. no sentido lato, É só isso. da coisa, não é? Portanto, aquilo que nos distingue enquanto portugueses, dos ingleses ou dos italianos. Podemos terminar este episódio Uhum. com um tema positivo, Embora. que é... Mas isto não era negativo. Não Pois, parecia. isto é o que é. Isto é o que é. Bem, Isto é o pronto. que é. Vá, vamos Pronto. lidar. É Então, o e que é. agora, como é que nós podemos mudar o jogo? Vamos lá inspirar estes miúdos que estão nas redes sociais. O que é que vamos fazer? O que é que podemos fazer? Que tipos de conteúdos é que podemos lançar para eles verem e dizerem: uau, também quero fazer. Uau, isto inspira-me. Não sei. É um desafio. Não sei, jogos novos, jogos diferentes, jogos que ponham-nos a pensar em certas coisas. Vídeos, filmes com certos conteúdos, textos com certos conteúdos, contos com certos Lá está, as conteúdos. pessoas procuram a Luísa para Teatros de aprender a outra forma. escrever, tem aulas, ou Isso. melhor, dá aulas. Isso. Faço oficinas de escrita. Fazia. Sim, oficina. Fiz parte de uma pós-graduação na Universidade Nova. Uhum. Se chama a pós-graduação em Artes da Escrita.
e que tem uma série uma série de disciplinas interessantes. O Ricardo Araújo Pereira faz escrita de comédia, o Gonçalo Tavares fazia a escrita de romance, o Mário de Carvalho começou por fazer narrativa, e depois eu fiz conto e teatro, enfim, agora é o Zé Maria Vieira Mendes que está a fazer a parte do teatro. Isso foi para mim interessante durante um tempo, porque falar com pessoas sobre escrita me estimula a pensar sobre a minha própria escrita, não é? Boa. Eu não faço nada que não seja egoísta. É sempre uma Mas coisa é bonito que ser egoísta. Não, tenho interesse. Tenho Claro, interesse nisso. Não tenho genuíno, interesse, não faço. é? Se não for egocêntrico, está não tudo for. bem. Celebrar o eu. Cultivar-me para eu dar melhor aos outros. Não, mas tem que ser, não é? Claro. Não posso fazer uma coisa que não me interessa. Egoísmo é bom. Não confundam com egocentrismo. É diferente. Egoísmo ok. é dizer, vou-me cultivar para quando eu atuar, sou melhor para os outros. Vamos embora. Amor para todos. E o Muito que é que bem. essas gerações procuravam na escrita? A Luísa conseguia captar essa essência destes novos, ou desses novos escritores, ou dedicados a... Era muito diferente, muito diferente. Também era diferente conforme os grupos. Era diferente, os grupos eram diferentes e a composição do grupo também fazia... a diferença. era. E isso também era interessante. E é muito difícil, quer dizer, aquilo que eu posso dizer de geral é que é muito difícil, ou seja, alguém que consiga escrever e publicar, escrever é uma coisa e publicar é outra, e consistentemente, não é publicar um conto, mas é ir publicando, portanto, ser escritor, para isso é preciso uma combinatória de elementos que nem sempre são aqueles que são expectáveis, não é? Há pessoas Sim. que têm muitas ideias, mas não conseguem Pô-las. cumpri-las. Mas há pessoas que não têm ideia nenhuma, mas que escrevem muito bem e aquilo é completamente vazio. Depois há pessoas a quem sabe muito bem um conto, mas depois já não ficam com medo de fazer o próximo. Depois há o escritor mediano, não é? Que vai contando histórias por ali fora e que tanto pode existir como não existir, não faz falta nenhuma, mas é o que há mais. Aquilo que me interessa normalmente, e às vezes é arriscado, são as pessoas, não são as escritas, são as pessoas. Quando eu percebo que a pessoa tem coisas para dizer e aquela pessoa é diferente das outras e aquela pessoa vale a pena, aquilo que ela diz vale a pena, porque não é fora da caixa, não é exatamente protocolar, e não é protocolar, ou seja, tem já uma maneira, tem uma coisa dela que quer ser atualizada, e isso é muito raro. É muito raro encontrar. Mas é muito interessante ver. E depois ver como é que as pessoas vão negociando a sua A sua maneira. a sua espiritualidade, de certa maneira, para se verem como escritor. Há pessoas que são capazes de escrever, mas não conseguem acabar, ou não conseguem. Tinha um aluno que é diplomata e que é um escritor fantástico, mas que nunca escrevia o livro todo, mas o 7º capítulo não conseguia escrever. Ou escrevia o 3º e o 5º e o... E penso que nunca terá acabado. Mas as pessoas são muito engraçadas, cada uma arranja maneira de negociar uma forma de lidar com os medos que tem e com, negociar com aquilo que lá consigo está mesmo. e com aquilo que lá está dentro, sim. Porque quer dizer, é uma atividade, é um bocado de corda bamba, para já, em termos de vida, é estar sempre a caçar o almoço. Nós nunca, quer dizer, não temos, não é? Não temos seguro, não temos uma profissão um bocado feita em 2 rodas, não é? Nunca se sabe muito bem de onde é que vem o próximo tostão. E quando se tem 50 anos é a mesma coisa, ou 60, ou é a mesma coisa, não é? Porque depois ou se ganha um grande prémio, mas dá para comprar a casita, não é? Portanto, não é... Ou seja, normalmente em Portugal não é uma... digamos que não é uma coisa de muito sucesso. Mas, portanto, as pessoas têm que decidir viver assim. É uma decisão. É uma decisão. Depois têm que decidir
que há os tais dias em que a pessoa se senta e não sai nada e que podem ter um bloqueio, acontece. Certo. Como aconteceu. E é uma coisa terrível. É uma coisa completamente terrível para que ninguém está preparado. Porque a gente ouve dizer, os americanos é que inventaram, não é? O writer's block, bloqueio de escritores. Que disparate. Um bloqueio de escritores, só os americanos, disparate. Depois um dia Inventam acontece-nos. tudo. Depois um dia Inventam tudo, acontece-nos muito e a bom. pessoa fica, ups. Mas, não, portanto, é no fundo é uma profissão em que nós estamos sempre em xeque. Nós é que estamos em xeque. Nós é que estamos na berlinda. Nós é que estamos. Quer dizer, se Expostos, nós, não é? Está sempre se exposta. nós não estamos bem, não conseguimos fazer. Não é? Porque não é possível. As pessoas acham que o escritor é um deprimido, não sei o que, se a pessoa está com uma depressão, não consegue. Portanto, tem que estar bem, tem que lutar para. E lutar, no fundo, para pôr a escrita acima de si próprio. Quer dizer, para perceber que a escrita é um dom precioso, é uma coisa que nós temos, é uma luzinha que nós temos que andar com ela assim nas palminhas. Pode-se ir a qualquer momento. E quando é que se diz, eu sou escritora, ou eu vou ser escritora? Ou já Quer dizer, sou. Ou já sou os sobre miúdos tudo gostam isso, não de é? dizer isso, quer dizer, Pois. publicam e dizem que tudo bem, há vários tipos de escritores, não é? Há o escritor de livros de histórias, não é? Que começa na primeira linha, acaba na última, pronto, e casam e são muito felizes, ou não, ou morreu tudo, não interessa. Agora é mais morreu tudo que eles gostam de matar, aquela Game of Thrones é uma coisa terrível, Nunca vi. uma mortandade. É uma forma barata de se livrarem dos atores e contratarem os mais baratos. Mas Manda vir um bocho. Chamaram. Pode Manda ser, vir vai, outro. entra lá, senta-te só ali, vá. com o veneno. É veneno para todos. Pumba. Já foi. Os dragões queimaram isso. Nunca vi o Game of Thrones. Peço desculpa a todos os É fãs. maravilhoso. As acérrimos. primeiras, os Nunca últimos vi. já não tenho paciência porque aquilo é sempre a mesma coisa. Mas as primeiras, as duas primeiras temporadas são. Sobretudo, eu só vejo pelos figurinos. Ok. Os figurinos Pois, são uma pois, coisa, exato, os já. cenários. São uma coisa. Eu ficava completamente dá pregada. gosto Depois a de história olhar. era muita gente. Eles são muitos. Sim, linhagem, eu não sei Famílias o quê, muito para a grandes. direita, para a esquerda. E, pá. e uma vez por semana. dragão azul Portanto, a e- pessoa já não se lembra quem é que é filho de quem, não sei o quê. Depois Sim. são todos muito corruptos. Há ali uma série de coisas que Olha. eles fazem que as famílias, em princípio, Certo. não era que. É só manhas. Estamos prontos para aterrar o avião? Pois, já falámos da Luísa, já falámos de tanta coisa. Credo, já falámos de só- imensa coisa. Queremos saber se a Luísa tem alguma coisa final para partilhar. Sim, connosco, se tem porque nós alguma somos- coisa Nós somos especial. putos, ao pé de si. Sim. Não sei. Vivam. Isto é Filhos, uma, vivam. É uma Olha. honra. É o que eu digo assim, é o Antes que eu de digo mais, sempre aos jovens. muito obrigado. Vivam nada. Tem noção de Obrigada. que... Não. Ele É uma levou- mestre. Ele levou a A nossa sério? fasquia. Muito obrigados. Tem, sim senhor. Tem, sim senhor. Fico E aqui muito nós feliz. respeitamos os mestres. Olhamos de baixo para cima com Nós respeito respeitamos os alunos e com amor. e os discípulos também. Então, olha, Luísa, Respeito sem, mútuo. sem mais demoras, vamos lhe dar um tempinho só para falar para as pessoas em casa. Pode ser? Não. Um recadozinho, Quer, uma não, inspiração. Não tenho recados, não tenho Nada? inspiração. Vivam. Não, Chega. vão dormir, que já é muito tarde. Olha, Isto são 11 horas. vivam, De escrevam, acordo com os Sim. vossos biorritmos. criem. Seja de manhã, seja de Sim, não tarde, vão seja ver de noite. televisão, por amor de Deus, que faz mal às Inspirem-se pessoas. com esta Não vão conversa. ver televisão. Inspirem-se. A partir das 11 da noite não se deve ver televisão. Olha, É vês? verdade. Ora, Depois as pessoas dizem que não dormem. Claro que não dormem. Pois. Com aqueles horrores que vêm na televisão. As Sim, pessoas é acham verdade. que têm E capacidade é- para aguentar tudo. Eu acho extraordinário. Vêm não sei quantas pessoas a serem Os filmes da torturadas e bolinha. mortas e depois vão-se deitar. E Fox Crime. Como é que é possível dormir assim? Bom, já me morreram 3. Pronto, vou-me deitar. Por mim, já chega. Tá por bom. mim está bom. Para mim, então amanhã há mais. Vá, até amanhã. Ok, pronto, olha. Eu Olha, na a realidade, Luísa diz para viver e nós vamos viver. Bora. na realidade, o que a Luísa disse há bocado, que era o que o mundo precisava, era silêncio. Portanto, Sim. O resto é silêncio. foi esta a oferta que a Luísa vos deu. Silêncio, ouçam-se. Como diria o Hamlet, mas aí estavam todos mortos. Havia mesmo silêncio porque não havia ninguém sobrevivente. Estão a ver. Mesmo mortos. Precisamos de um pode bocadinho haver de som. silêncio, de facto. Não pode nada. Pode.
Não há ninguém para ouvir, não há som, não é? Portanto, Luísa, muito obrigado. Nada, Tá bem? Obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Obrigado a ti também. obrigada. Um bravo para ti também. Luísa, muito Ah, obrigado. mais 5. Um mais Obrigada. cinco. Obrigado E a até já. vocês. Até já. Senso Divergente, mais um episódio. Até já. Sejam Até já. felizes, sejam. Vivam. Grande Vivam. conselho. Vivam, Vivam. pá. Estejam Até já. vivos. Beijinhos. Até já.